formado em jornalismo aqui pela Unesp também e fiz um mestrado em comunicação midiática aqui. E o meu objeto de pesquisa foi a adaptação da série do Philip K. Dick, do livro do Philip K. Dick, para uma série, né, O Homem do Castelo Alto. Foi adaptado em 2015, né, para a série de streaming da Amazon. O Philip K. Dick ele é um autor que ele tem sido muito adaptado nos últimos 30, 40 anos, porque ele tem uma obra de ficção científica muito vasta. Ele tem uma primeira fase, nos anos 50, que ele escrevia para revistas pulp, de contos bem ao estilo Amazing Stories, Weird Stories, que eram publicados nessas revistas, né, contos rápidos, e depois numa segunda fase ele tem escritos já na maioria de romances, né, que são mais ligados a uma crítica que ele vem fazer à própria realidade. Ele tinha isso de não acreditar muito na realidade em volta dele, ele tinha esse questionamento. Então nos anos 60 ele começa a tomar um pouco esse caminho, e aí que surgem as obras mais famosas dele. E a primeira delas é essa que eu pesquisei, que é O Homem do Castelo Alto, de 62, que inclusive ele ganhou o Hugo Awards, né, que é um prêmio muito grande de ficção científica nos Estados Unidos. E a partir daí ele começa a trajetória de escritor de romances de ficção científica, e sempre ele vai ter mais ou menos esse questionamento à realidade, né? E aí ao longo da carreira dele ele vai lançar livros que viriam se tornar sucessos depois adaptados, principalmente no cinema. Primeiro a gente tem o Blade Runner, que vem do livro que chama Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Posteriormente disso tem o Total Recall, que virou o filme aqui no Brasil, chama Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger, que também tem toda essa ideia de crítica à realidade. E um não tão recente, mas já do começo dos anos 2000, que é o Minority Report, que é do Spielberg, né, que é adaptado também de um conto de mesmo nome. Esses dois contos, inclusive, o Minority Report e o Total Recall, eles estão dentro de um livro de contos que se chama Realidade Adaptadas, aqui no Brasil, lançado pela editora Aleph, que lança toda a obra do Philip K. Dick. E em 2015, o Prime Video lançou O Homem do Castelo Alto, né, a adaptação desse livro dele dos anos 60. E foi uma série que acabou sendo um pouco um marco para a trajetória do streaming da Amazon como empresa de mídia, porque foi o primeiro grande sucesso, numa época que a Netflix dominava quase 90% do entretenimento original via streaming. Estava na época do House of Cards, séries desse estilo lançadas pela Netflix, e o Homem do Castelo Alto foi a primeira série de grande sucesso fora desse eixo. E a partir daí foi gerando um interesse grande por ficção científica dentro dessas plataformas. Inclusive a Amazon lançou uma nova versão do Além da Imaginação nessa época, e junto disso lançou também uma série também em antologia de ficção científica, baseado só em contos dos anos 50 do Philip K. Dick, que eles deram o nome de Sonhos Elétricos. Então eles pegaram contos que ele lançou em revistas pulp, contos deles do Philip K. Dick dos anos 50 e 60, e adaptaram para essa série, bem nos moldes de Black Mirror e Além da Imaginação. E lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil posteriormente, eles lançaram em formato de livro, que eles nunca tinham saído coletados nessa ordem, né? Então cada capítulo, cada conto tinha a introdução do próprio produtor e roteirista que adaptou o conto para a série. Então isso demonstra muito a potencialidade do Philip K. Dick enquanto um autor adaptável, que eu acho que é uma das coisas que catapultou a obra dele para o século XXI, além, obviamente, do estilo da escrita, todos os questionamentos que ele traz, que são coisas muito atuais, né, que a gente pode ver. O streaming tem olhado tanto para a ficção científica quanto a fantasia como fontes para se buscar novas histórias, normalmente adaptadas mesmo. A Amazon mesmo está gastando agora 1 bilhão para 2 temporadas de uma série baseada nos escritos do Tolkien, provavelmente adaptar algum texto dele anterior
ao Senhor dos Anéis, né, anterior cronologicamente na obra dele. E muitos trabalhos de ficção científica têm voltado, têm surgido no streaming. Tem novas séries do Star Trek lançadas diretamente para o streaming, filmes que vão acabar no streaming de alguma forma, mas também foram lançados para cinema, que nem Duna, que estreou agora há pouco tempo no cinema, né, pós-pandemia. Então eu acho que a ficção científica, a fantasia, a literatura como um todo, é uma fonte muito rica que essas novas empresas de mídia têm buscado como fontes de adaptação para os seus produtos midiáticos. Então eu acho que o Philip K. Dick é um autor muito importante para isso. A obra dele continua muito atual, os questionamentos, a realidade, tudo isso que ele trata na obra dele, a gente pode trazer muito com o mundo que a gente vive hoje. Inclusive no Homem do Castelo Alto, ele tem uma discussão muito grande da aceitação do fascismo dentro de uma sociedade. Lá, no caso, ele fala da sociedade norte-americana que foi ocupada pelos nazistas, foi invadida pelos nazistas, e tem alas do governo, do antigo governo dos Estados Unidos, que aceita muito bem o fascismo. E é uma coisa que a gente tem visto sido relativizada muito hoje em dia. Então é um questionamento muito interessante. Como assim no Blade Runner também, né, no Android Sonho com Ovelhas Elétricas, ele vai falar das grandes corporações tomando lugares de governos, no Minority Report da ação premeditada da polícia. Então é um autor que tem uma obra muito atual ainda, mesmo sendo a maioria dos escritos dele sendo a partir dos anos 60 até os anos 80, 70 e 80. Né?